Pagar INSS é dar dinheiro para o governo. Eu prefiro muito mais investir que vai render muito mais do que a aposentadoria do INSS. Já ouviu essa frase? Será que é verdade que investir por conta sempre compensa muito mais do que pagar o INSS? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então, no nosso cenário, nós vamos considerar uma pessoa que ela seja contribuinte individual. O que significa isso? Que seja uma pessoa que seja autônoma, trabalha por conta, são os microempreendedores e etc, né? É claro que não dá para cobrir todas as hipóteses possíveis, porque tem pessoas que são trabalhadores empregados, não tem opção, tem pessoas que contribuem só o mínimo com o MEI, e assim por diante. Mas vamos pegar a ideia de uma pessoa que pode optar contribuir ou não com o INSS, que é o caso de uma pessoa que trabalha por conta, né? E, na verdade, isso é a realidade de muitos brasileiros, porque cada vez mais pessoas estão partindo para a informalidade. Então vamos pegar um cenário que você tenha mais ou menos 20 anos de idade e você receba um salário de R$ 2.500 por mês por conta, no sentido assim, de salário, eu digo líquido, já você trabalhou, sua empresinha, vendeu produtos, enfim, sobra R$ 2.500 para você sobreviver, pagar suas contas e etc. Aí você está em dúvida se você deve ou não pagar INSS. Se nós olharmos aqui, a alíquota do contribuinte individual é de 20% de um valor que ele determinar. Então vamos dizer que ele decida contribuir o salário dele de R$ 2.500, 20%. Então se nós calcularmos 20% de R$ 2.500, a gente vai ver que é um salário, ele vai contribuir para o INSS aproximadamente R$ 500 por mês. Se nós pegarmos a regra atual do INSS, ela tem vários fatores para considerar quanto seria a sua aposentadoria. Então a gente vai considerar o melhor cenário possível, que você contribuiu dos 20 aos 65 anos, que é a idade para se aposentar. Então, dos 65 anos aos 20, você vai contribuir por 45 anos. E você vai se aposentar com quem? Com quanto? Então, considerando o melhor dos cenários, você vai se aposentar com o valor que você contribui. Seria R$ 2.500. Então, você vai depositar R$ 500 por mês durante 45 anos, para que quando você tiver 65, você se aposente com o valor de R$ 2.500. Eu estou desconsiderando a inflação porque no futuro você vai receber um valor equivalente a esses R$ 2.500. Daqui 40 anos, assim esperamos, não é verdade? Porque se você contribui sobre esse salário, espera que você se aposente com um salário equivalente. Então, esse é o primeiro cenário. Você contribui durante 45 anos, R$ 500 por mês e se aposenta com o equivalente a hoje a R$ 2.500, certo? Então, vamos dizer que a gente invista esse valor. Então, a gente pega os mesmos R$ 500 por mês, que é o valor mensal que a gente vai investir, R$ 500 por mês, durante um período de 45 anos, como foi no INSS. Então, se a gente pegar 45 vezes 12, a gente vai investir por um período de 540 meses, não anos. Vamos alterar aqui, que é o mesmo período do INSS. E quanto que a gente vai considerar de juros? Olha, eu vou considerar um juros anual de 6% acima da inflação. É um investimento muito possível, até com renda fixa, porque geralmente a renda fixa pode pagar IPCA, que é a inflação, mais 5, 6%. Existem CDBs que pagam até mais que isso, atrelado a Selic, etc. Mas vamos pegar um conservador de um juros anual de 6% ao ano acima da inflação. Então o valor que der aqui já é ajustado pela inflação, ou seja, seria valores de hoje e não levando em conta o quanto vai valer no futuro. Vamos ver a diferença. Se nós calcularmos, o valor inicial, vou colocar 500, que é o primeiro mês, após um período de 540 meses ou 40 anos, nós vamos ter um total de R$ 1.318.000 nos valores de hoje. Então, se a gente pegar esses 1 milhão e nós fizermos um juros anual de 6%, que vai ser o nosso rendimento, ele vai render para a gente 79 mil por mês, considerando 12 meses, R$ 6.500 contra R$ 2.500 do INSS. Então ficou bem claro que se a gente comparar do ponto de vista financeiro, você investir o dinheiro do INSS, que você de vez contribuir para o INSS, se você investir, o resultado vai ser muito maior, mesmo sendo muito conservador. Nesse cálculo que a gente fez, o rendimento vai ser pelo menos 3 vezes maior do que o INSS, e na verdade poderia ser potencializado se investisse em renda variável, em ativos de maior risco. Ah, então quer dizer que não vale a pena investir no INSS, ou melhor, não vale a pena contribuir para o INSS, e se eu faço isso, eu sou um otário? Não é bem assim. O que nós vimos foi um cenário hipotético e apenas do ponto de vista financeiro. E também é verdade que o INSS tem muitas outras regras, não é verdade? Às vezes pode ser que em algumas categorias você aposenta mais cedo, pode ser que você não pegue o teto, pode ser que seus investimentos não rendam tanto. Mas se pegarmos os melhores cenários possíveis, o investimento sempre vai render muito mais do que o INSS.
Mas eu, particularmente, não recomendo uma pessoa deixar de contribuir para o INSS. Por quê? É claro que cada pessoa tem que decidir por si próprio, né? Ver as suas circunstâncias, entre outras coisas. Mas eu vou falar a minha experiência que eu vejo. Muitas pessoas que diziam que não iam contribuir para o INSS porque dar dinheiro para o governo, jogar dinheiro fora, acabaram por não juntar de outra forma, por não resistir à tentação de gastar e acabam no final da vida sem nenhuma coisa e nem outra. E também tem um outro cenário. Nós devemos lembrar que o INSS ele é um seguro social. Então eu, particularmente, não gosto de comparar o INSS com o investimento. Por quê? Vamos pensar num seguro de vida ou seguro de saúde, por exemplo. Você paga um convênio médico. Se você fizer as contas, quanto você vai usar do convênio médico e quanto você vai pagar ao longo da vida, talvez você perceba que você vai pagar muito mais do que você vai de fato usufruir do convênio médico. Então você talvez pense, então não vou pagar convênio médico, quando eu ficar doente, eu pago o médico. Pode até ser. Só que pode acontecer de você pegar uma doença muito grave e você não conseguir arcar com os custos médicos, e aí vai ser algo irremediável. Então vamos pensar nesse caso do INSS. Vamos dizer que você decide não contribuir com o INSS. Você começa a trabalhar com 20 anos, juntando R$ 500 por mês. Depois de um ano, você acumulou R$ 6.000. Aí você vai lá e, infelizmente, sofre um acidente muito grave, se machuca e fica incapaz de trabalhar para o resto da sua vida. Como você faria para se manter? Você não conseguiu acumular nenhum mínimo de capital que possa te sustentar ou te manter a sua vida. Por outro lado, se você paga o INSS e sofre um acidente, ainda que você receba um mínimo, um salário mínimo, ainda vai ser muito melhor do que você não receber nada, porque ele é um seguro que você paga e espera receber se infelizmente você não conseguir trabalhar até a aposentadoria. Então, desse ponto de vista, a não ser que você já tenha muitos investimentos, imóveis, ou tenha uma grande herança que já herdou, eu considero que para as pessoas mais humildes, assim como eu, que não têm essa opção, contribuir com o INSS, ainda que seja um salário mínimo. Porque se você fizer isso, você sabe que pelo menos no pior dos casos, no pior dos cenários, você vai receber um mínimo para, nem que seja em situações precárias, sobreviver, ao contrário do que não ter nada. Eu, por exemplo, no meu caso, eu trabalho regularmente, né, fichado, como as pessoas costumam dizer. Então eu não tenho opção de não contribuir para o INSS, já é descontado em folha. Mas se eu fosse escolher e eu pudesse não contribuir para o INSS, ainda assim eu contribuiria, mesmo que fosse sobre um valor menor do que o meu salário, com o intuito de ter essa proteção. É verdade que o INSS tem muitos defeitos, é uma instituição que ano após ano registra prejuízos de fato, mas eu não acredito plenamente que ela vá quebrar, nem que passe por reformas, que eles tornem as regras mais rigorosas. Provavelmente o INSS ainda vai existir por muitos anos. Que nem eu digo, isso não é um investimento, não é uma análise de investimento para você fazer exatamente o que eu estou falando, mas é um ponto de vista para você pensar. Então vale a pena investir? Com certeza. Os resultados são muito melhores, mas tente não deixar de lado esse seguro social, que para muitas pessoas é tudo o que elas têm para poder sobreviver. E quem sabe no futuro o INSS seja apenas um pequeno complemento da sua renda que você obteve por investimentos. Espero que você tenha gostado, essa é apenas a minha opinião. Deixe aí nos comentários o que você acha, se você acha de fato é bobagem contribuir para o INSS ou não. Se você já é aposentado, diga suas considerações. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.